Salve, salve, gente boa, que bom ter você por aqui. Vamos pensar nesse vídeo a respeito do seguinte: você se preocupa em como Deus te vê? Vamos pensar sobre isso, vamos até o final. Mas antes, né, querido, se você não está inscrito, inscreva-se bem rápido, só clicar aí no botão se inscrever. Não esqueça de clicar no sininho, né? Tá clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo que é postado aí no canal. Curta, comenta, compartilha, ajuda a alavancar o vídeo, que o YouTube tem um algoritmo que ele faz esses cálculos em cima dos comentários, das curtidas, e aí quanto mais tem, mais ele mostra para mais pessoas. Então acaba sendo essa sequência positiva aí, e eu conto contigo nessa tarefa. A gente tem feito com tanta dedicação e zelo aqui esses vídeos. Para cada vídeo de 15, 20 minutos que é postado, são cerca de 1h30, 2 que a gente gasta no processo total de cada vídeo. Então, conto contigo nessa colaboração aí para você estar me ajudando a levar essa palavra para mais pessoas. Afinal de contas, é a palavra de Deus. E já pensou pessoas te agradecerem, terem sua vida mudada através de um vídeo que você compartilhou? Que benção, né, querido? Seja usado por Deus, deixa Deus te usar aí e compartilha sem moderação. Tá bom, gente boa? Te agradeço aí, que Deus continue te abençoar. O texto desse vídeo, primeiro vídeo referente à carta de Jesus Cristo à Laodiceia, a última das 7 cartas de Jesus Cristo aqui às igrejas, no início do livro do Apocalipse. Essa carta à Laodiceia está registrada em Apocalipse 3, do 14 ao 22. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eita, que paulada, né, querido? Aqui é a carta à igreja em Laodiceia, a última, como mencionamos aí, das 7 cartas de Apocalipse, e a única que não tem elogios. Então a gente tem feito com relação às outras 6 cartas de Jesus Cristo Apocalipse, o primeiro vídeo relacionado aos elogios. Com relação à Laodiceia, a gente tem um grande problema. Se vocês assistiram aí os vídeos referentes às outras cartas, vocês vão observar que a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, elas não tinham críticas diretamente à igreja, mas havia no texto uma crítica a determinadas pessoas que estavam ali até atrapalhando o desenvolvimento daquela igreja. Num sentido inverso aqui em Laodiceia, já que não há elogio, nem isso a gente consegue fazer, nem um trabalho retórico a gente consegue chegar ao ponto de achar alguma coisa boa que Jesus Cristo tenha encontrado na igreja de Laodiceia. Então, a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo exatamente o porquê essa igreja não conseguiu ter elogios nenhum. A gente vai falar alguns motivos aqui também no próximo vídeo, já que as críticas aqui são pesadas e são muitas, não são poucas as críticas. Então, de uma certa forma, a gente vai trabalhar também nesse vídeo com relação a algumas críticas. Mas por que a igreja de Laodiceia não teve elogio, não conseguiu ter nada que tivesse elogio? Exatamente porque ela se preocupou pouco, e a gente vai ver ao longo das críticas aqui, se preocupou pouco na maneira como Deus estava vendo. Elas estavam muito envolvidas, o povo ali estava muito envolvido em torno de si mesmo, em torno da sua própria prosperidade,
em torno do seu bem-estar, em torno da sua própria vida, esqueceram de olhar para Deus. Fica evidente que Jesus Cristo está do lado de fora, ele está à porta batendo. Então aqui não é uma chamada evangelística, é uma chamada para um arrependimento, é um despertar de que alguma coisa está sendo feita da maneira errada. Então aquela igreja, embora se chamasse de igreja, uma igreja que a gente pode, muitos estudiosos entendem que ela foi fundada por Epáfras, que é mencionada por Paulo lá em Colossenses capítulo 1, versículo 7. Então lá em Colossenses capítulo 1, versículo 7, Paulo menciona esse nome Epáfras. Paulo ficou 3 anos no seu ministério em Éfeso e durante esse tempo ele iniciou os trabalhos ao longo dessas igrejas todas, né, que costeavam ali a região hoje conhecida como Turquia. E um dos homens que auxiliaram Paulo, que provavelmente foi quem abriu a igreja de Laodiceia, esse nome é Epáfras. Nenhuma relação com relação a culpar Epáfras pelo seu trabalho. Não tem nenhuma associação a isso, nem nenhuma relação que a gente está falando aqui com isso. Epáfras fez o trabalho dele e a igreja deixou de fazer o trabalho dela. Então essa igreja não se preocupou com aquilo que Deus estava pensando dela. Quando a gente falou de Esmirna e de Filadélfia, igrejas que não tiveram críticas, que Jesus rasga elogios ali, Jesus faz elogios maravilhosos aquela igreja ali, e até mesmo a igreja de Sardes, que não tem um elogio direto à igreja, mas no versículo 4 aí do capítulo 3, Deus fala assim, tem umas poucas pessoas aí que ainda não se contaminaram. Esse mesmo não acontece aqui com a igreja de Laodiceia. Mas qual a diferença entre Laodiceia, Sardes, Esmirna e Filadélfia? Esmirna, Filadélfia e Sardes estavam sofrendo uma grande perseguição. Esmirna e Filadélfia, então, a perseguição era muito cruel, era muito devastadora, era muito destruidora. A tribulação que eles estavam enfrentando era algo terrível. Laodiceia, das 7 igrejas, era a igreja que estava vivendo em paz. Naquela região não havia nenhuma perseguição, naquela região não havia nenhuma luta, naquela região não havia nenhuma dificuldade. Quais as características da igreja de Laodiceia? Uma igreja tremendamente rica. Laodiceia era o lugar onde abrigava os bancos, né, conhecido como aqueles depósitos dos dinheiros do Império Romano. Então ali em Laodiceia ficavam esses bancos. Laodiceia era conhecido por abrigar os bancos, era uma rica região bancária, cercada de soldados, de proteção. Então havia uma preocupação toda em Roma ali para evitar burburinho, evitar confusões ali. Então a perseguição ali com relação ao que era o cristianismo, fazer proselitismo, né, que é você falar para outra pessoa da sua religião, aquilo dali era de uma certa maneira liberada, porque eles não queriam muito furdunço ali, né, como dizia minha avó, exatamente em função de ser um local que abrigava depósitos de dinheiro, né? Era a região bancária, era a cidade bancária daquela região e do Império Romano. Era uma cidade muito rica, porque havia os colírios, né? As medicações para os olhos, então eles fabricavam essas medicações para os olhos. Então era uma cidade muito rica em função do colírio. Era uma cidade que recebia água. Em Hierápolis, ficava a cerca de 10 quilômetros de Laodiceia, haviam fontes termais, como as águas quentes que a gente tem aqui, né? Águas de Lindóia, tem águas quentes, né? Tem lá em Goiás também. Aqui no Brasil, a gente tem regiões termais que as águas descem quente. Então essas águas elas eram canalizadas e levadas para outras regiões. E chegava em Laodiceia. Só que, como ficava a cerca de 10 quilômetros, elas não chegavam em Laodiceia nem fria, numa condição saborosa, numa condição boa, e muito menos da mesma quentura, né, da mesma temperatura quente que saía das suas fontes. A água chegava meio morna, mas era uma cidade abastecida por essa água termal, de certa maneira privilegiada por isso. E Jesus vai dizer assim, olha, eu conheço as tuas obras, ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo, eu conheço que vocês não têm obras nenhuma, porque não há a menor preocupação com relação ao reino de Deus. A visão de vocês está pura, simples e completa
voltada aqui para o terreno. A tua visão está totalmente voltada para a região terrena, está totalmente voltada ao plano terrestre. Vocês não estão voltados para o céu, vocês não estão ouvindo de mim. Quando ele fala aqui de nudez, você é miserável, pobre, cego e nu. Olha só, miserável, pobre, cego e nu. 4 características que Jesus vai mencionar aqui. Miserável por quê? Porque eles achavam que as riquezas, os bens materiais, a prosperidade nesse mundo era mais do que suficiente. Isaías capítulo 55, Deus ele vai repreender, lá em Isaías 55, Deus vai repreender o povo de Israel por estar voltado demais para as suas próprias riquezas, e ele vai falar que dele vêm riquezas muito superiores. Acompanhe comigo aí 55:1 de Isaías, fala assim, olha, um ar de Deus assim, né? Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deletareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. O que Deus está falando aqui? Olha, vocês estão preocupados demais com o ouro e com as riquezas deste mundo, mas eu te faço um convite, e Deus está fazendo um convite aqui. Se preocupa comigo, se preocupa com a maneira como eu estou te vendo. Busque em mim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço. Por quê? Porque é de graça. O preço já foi pago. A gente não tem um preço a pagar. O preço já foi pago por Jesus na cruz. E Deus ali está falando para o povo de Israel, antes da vinda de Jesus. Embora no texto de Isaías seja posterior ao que ele fala, né, Isaías 53, na vinda do Messias. Mas ali ele está falando, antes, historicamente, né, cronologicamente, da vinda de Jesus, ele está falando, olha, existe um convite, existe uma graça, existe um acesso a Deus. E esse acesso, querido, é por falta de posição nossa. Quando lá em Oséias fala, né, que o meu povo peca por falta de conhecimento, eu fico imaginando, querido, que na minha época, assim que eu aceitei Jesus, como era difícil, querido, buscar o conhecimento bíblico, como era difícil querer aprender, como era difícil, haviam expoentes, haviam grandes homens da Bíblia que pregavam a palavra com sabedoria, mas se a gente quisesse ouvi-los, querido, a gente tinha que se deslocar, pagar uma passagem às vezes de avião, ir para um outro lugar, viajar, ou então enfrentar horas e horas de condução, porque a gente ficava sabendo, fulano de tal vai pregar na igreja tal. Se a gente quisesse ouvir uma palavra mais apurada, uma palavra melhor, uma palavra diferenciada, ou uma palavra numa linha melhor, tinha que participar de congressos, e às vezes era caro, nem sempre a gente tinha condições financeiras para isso. Como era difícil, querido, aprender mais da Bíblia, comprar livros. Hoje em dia você tem essa facilidade do YouTube de poder selecionar, separar pessoas aí. Se quiser recomendações, só deixar aí nos comentários. Pastor, quem você indica aí que são homens, ou até melhor, né? É mais fácil eu dizer para vocês quem eu não indico, porque aí o restante você fica com um leque muito maior. Mas eu posso fazer as duas coisas, né? Pessoas que você de maneira nenhuma deve escutar, porque vai te confundir mais ainda, e pessoas que você pode pesquisar. Então, hoje em dia, quando fala que o meu povo peca por falta de conhecimento, não é por falta de oportunidade para conhecer, é por falta de interesse. A gente só não conhece mais a Deus, porque a gente não quer. E o que estava acontecendo aqui com Laodiceia, eles tinham todas as condições para ser a melhor das igrejas. Eles tinham todas as condições para ser uma igreja que só tinha elogios, que rasgasse elogios, que Jesus
se rasgasse aqui de elogios. Não tinha tribulação, não tinha preocupação, tinha muita riqueza, prosperidade, tudo que a gente, vamos dizer assim, sonha pra gente, né? Eu quero viver num lugar que tenha paz, que tenha liberdade para pregar o evangelho e que eu possa viver financeiramente em boas condições. É tudo que a gente quer hoje, Bel, não é? Não é isso que todo mundo busca hoje? Pois é, aquela igreja de Laodiceia, ela tinha, e isso não foi benéfico para ela. Isso não foi revertido em bênçãos para ela. Porque nem sempre, querido, estar bem com todas as coisas é indicativo ou prerrogativa para estar bem com Deus. Estar bem com Deus, querido, independe do nosso mundo ao nosso redor. Independe de tudo ao nosso redor. Lá no livro de Jó, uma dos questionamentos do diabo ali diante de Deus é que Deus havia cercado Jó com a sebe, com um muro, havia uma proteção que o diabo não conseguia acessar. E Jó vivia muito bem, Jó vivia em condições. A palavra de Deus diz que Jó fazia sacrifícios até pelos seus filhos e orava sempre para os seus filhos. Então não são as condições ao nosso redor, seja benéficas ou maléficas, é a nossa postura diante de Deus, é o que a gente faz diante de Deus, é como a gente enxerga as coisas de Deus, é para onde os nossos olhos apontam. Querido, que o mundo ao seu redor não seja tudo que você veja, todas as situações ao seu redor não sejam tudo que você veja. Preocupe-se com aquele que está vendo todas as coisas, que está vendo o teu coração. E tenha os olhos além dos muros, tenha os olhos além desse mundo, tenha os olhos além de tudo que você vê. Hebreus capítulo 11 vai dizer que a fé é a certeza de coisas que não se veem. Se você não está vendo, como é que você tem certeza? Certeza é exatamente, esse é o nome da fé. Eu não estou vendo, eu não tenho certeza, eu não consigo imaginar como vai ser, mas eu tenho certeza que vai ser, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Assim também é pela fé. Eu, se fosse você, procuraria logo o arrependimento, que esse é o conselho de Deus aqui, de Jesus Cristo, à igreja em Laodiceia, para que haja esse conserto e a gente consiga ter a nossa posição firmada diante de Deus. Não há elogios para a igreja em Laodiceia, porque eles não se preocupavam com Jesus. Não havia ninguém ali que tinha os olhos voltados para a eternidade, os olhos voltados para o céu. Preocupe-se, querido, com Deus e da maneira como Deus te vê. Tem que ser importante para você todos os dias. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.